Existe uma crueldade silenciosa que você comete contra si mesma todos os dias. Você olha no espelho e não vê progresso. Você analisa suas escolhas e enxerga apenas falhas. Você busca sinais de evolução e encontra apenas evidências de estagnação. Mas e se eu te disser que você está mentindo para si mesma? A evolução for justamente porque você está evoluindo da forma mais sólida possível, em silêncio, sem espetáculo, sem validação externa. Hoje vamos desmontar essa ilusão brutal que te mantém presa na sensação de que nada muda. Você já se pegou pensando, eu mudei tanto porque ninguém percebe? Ou pior, será que eu realmente mudei ou só fingi para mim mesma? Se essas perguntas habitam sua mente com frequência, respira fundo. Você não está quebrada, você não está estagnada. Você está evoluindo de uma forma que o mundo não foi treinado para reconhecer. Porque evolução real não grita, ela sussurra. Ela não performa, ela constrói. Ela não anuncia, ela se manifesta. E aqui está a verdade que ninguém te contou. Os sinais de evolução mais profundos são invisíveis. Eles acontecem em camadas internas que só você pode acessar. E quando você aprende a reconhecê-los, quando você desenvolve a capacidade de ver seu próprio crescimento sem depender do espelho dos outros, algo muda completamente. Você para de mendigar reconhecimento e começa a validar sua própria jornada. Hoje vamos explorar 7 sinais claros de que você está evoluindo, mesmo quando sua mente insiste em dizer o contrário. 7 marcadores que indicam transformação profunda em progresso. 7 evidências de que você não está apenas mudando de aparência, mas reconstruindo sua arquitetura interna. E no final, você vai entender por que a falta de reconhecimento externo pode ser o maior indicador de que você está no caminho certo. Pense nas mulheres que você admira, aquelas que têm uma solidez inexplicável, uma presença que não precisa se anunciar, uma fortaleza interior que se sente, mas não se vê. Elas não chegaram lá da noite para o dia. Elas não postaram sobre cada passo. Elas não anunciaram cada mudança. Elas simplesmente trabalharam em silêncio até que o trabalho falasse por elas. E você está mais perto disso do que imagina. Você está em uma bifurcação agora. Um caminho é continuar adiando seus sonhos até eles morrerem. O outro é entrar em um ambiente que te força a agir. Mulheres que você admira fizeram essa escolha. Elas decidiram agir, não apenas sonhar. Elas decidiram construir, não apenas planejar. Elas decidiram executar, não apenas imaginar. Cada uma delas entendeu. Você não vence procrastinação sozinha. Você vence pelo ambiente que escolhe. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais que vão te ajudar a sair da paralisia. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de terminar este vídeo. Continue aqui comigo. O próximo ensinamento é crucial. Antes de entrarmos nos 7 sinais, você precisa entender por que é tão difícil reconhecer sua própria evolução. A resposta está em como você foi condicionada a medir progresso. Desde criança, te ensinaram que mudança precisa ser visível, mensurável, reconhecida pelos outros. Nota boa na escola, elogio dos pais, aprovação social. Você aprendeu que se ninguém viu, não aconteceu. Esse condicionamento criou uma armadilha mental. Agora, adulta, você continua medindo seu valor pelo termômetro externo. Se ninguém notou que você mudou, será que você realmente mudou? Se ninguém elogiou o seu esforço, será que ele valeu a pena? Se ninguém reconheceu sua transformação, será que ela foi real? E assim você fica presa em um ciclo de invalidação interna dependente de validação externa. Mas aqui está o paradoxo brutal. As transformações mais profundas são exatamente aquelas que menos geram reconhecimento imediato. Por quê? Porque transformação real acontece em camadas invisíveis. Acontece na forma como você pensa, na forma como você responde ao estresse, na forma como você escolhe onde investir energia. Essas mudanças não são fotogênicas, não rendem posts, não geram comentários, mas são elas que sustentam tudo o mais. Considere uma mulher que está trabalhando sua relação com raiva.
Antes, ela explodia em discussões, gritava, descontava em quem estava perto. Agora, depois de meses de trabalho interno, ela consegue respirar fundo e escolher suas palavras mesmo quando está furiosa. Externamente, ninguém nota, porque a mudança não está no que aconteceu, mas no que não aconteceu, na explosão que foi evitada, na palavra que não foi dita, no dano que não foi causado. Essa mulher está evoluindo profundamente. Mas como ninguém viu o processo interno, como ninguém testemunhou a batalha silenciosa, ninguém reconhece. E se ela medir seu progresso apenas pelo reconhecimento externo, vai concluir erroneamente que não mudou nada. Vê como isso funciona? O mundo só vê resultados finais. Você é a única testemunha do processo. E se você não aprende a validar o processo, vai viver sempre faminta de aprovação. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também, isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. Agora sim, vamos aos 7 sinais. E preste muita atenção porque cada um deles vem acompanhado de algo crucial, a explicação de por que você não reconhece esse sinal como evolução. Porque o problema não é que você não está evoluindo, o problema é que você não sabe o que procurar. Primeiro sinal. Você parou de sentir necessidade de se explicar o tempo todo. Essa é uma das mudanças mais sutis e mais poderosas. Antes, cada escolha vinha acompanhada de uma narrativa elaborada para convencer os outros de que você estava certa. Cada decisão exigia justificativa. Cada mudança precisava ser explicada em detalhes. Você vivia em um estado constante de defesa preventiva. Agora, algo mudou. Você ainda compartilha quando relevante, mas não sente mais aquela urgência de se justificar. Você escolhe algo e simplesmente escolhe. Você muda de direção e simplesmente muda. Você diz não e simplesmente diz. Sem discursos longos, sem necessidade de convencer, sem ansiedade de não ser compreendida. Porque você entendeu algo fundamental. Sua paz interna não depende da compreensão alheia. Mas aqui está por que você não reconhece isso como evolução. Porque você esperava que evolução fosse se sentir mais forte, mais confiante, mais eloquente. Você esperava ter argumentos ainda melhores para se defender. Mas verdadeira evolução não é ter respostas melhores, é não precisar de respostas. É estar tão sólida em suas escolhas que a opinião alheia se torna irrelevante. Não porque você é arrogante, mas porque você é livre. Considere uma situação prática. Você decide mudar de carreira. Antes, você passaria semanas explicando para cada pessoa por que essa mudança faz sentido, antecipando críticas, defendendo sua escolha antes mesmo de alguém atacá-la. Agora, você simplesmente anuncia: estou mudando de área. E quando alguém questiona, você responde com calma: é o que faz sentido para mim agora. Ponto final. Sem explicações desnecessárias, sem ansiedade de aprovação. Isso é evolução. Mas como não vem acompanhada de fanfarra, como não gera reconhecimento externo, você não a celebra. Você até pode pensar: será que estou sendo fria? Será que estou me isolando? Não. Você está apenas deixando de desperdiçar energia em convencimento desnecessário. Você está aprendendo a guardar sua força para o que realmente importa: a execução das suas escolhas, não a defesa delas. Gostou dessa dica? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Segundo sinal, você começou a guardar seus planos em vez de anunciá-los. Esse sinal está diretamente conectado ao primeiro, mas vai mais fundo. Não se trata apenas de não se explicar, se trata de não compartilhar prematuramente, de entender que há poder no silêncio estratégico, de reconhecer que cada vez que você anuncia uma intenção, você dilui a energia necessária para executá-la. Você lembra quando contava todos os seus objetivos para todo mundo? Quando postava sobre o projeto que ia começar, o curso que ia fazer, a mudança que ia implementar,
E lembra como a energia inicial se dissipava depois dos primeiros comentários motivadores? Como a necessidade de agir diminuía depois de receber a validação antecipada? Isso tem um nome: entrega prematura de energia. Agora você aprendeu. Não porque alguém te ensinou explicitamente, mas porque a vida te mostrou. Você percebeu que projetos anunciados cedo demais morrem rápido demais, que metas compartilhadas antes da hora viram apenas mais uma promessa quebrada, que quanto menos você fala, mais você faz. E então você começou a guardar, a proteger suas intenções como sementes ainda frágeis que precisam de tempo no escuro antes de brotar. Mas aqui está porque você não reconhece isso como evolução, porque você confunde silêncio com isolamento. Você acha que está se fechando, quando na verdade está se protegendo. Você interpreta a sua discrição como timidez, quando na verdade é sabedoria. Você pensa que deveria estar compartilhando mais para provar que está progredindo, quando na verdade o não compartilhamento é a prova mais clara de que você amadureceu. Pense nisso como proteção de frequência. Cada meta tem uma frequência energética. Quando você anuncia prematuramente, você abre essa frequência para interferência externa. Opiniões não solicitadas, dúvidas projetadas, medos alheios, expectativas que não são suas. Tudo isso contamina a pureza da sua intenção original. Mas quando você guarda, quando você trabalha em silêncio, você mantém a frequência limpa. E é nessa frequência protegida que os milagres acontecem. Observe algo que poucas percebem. As mulheres que constroem coisas realmente significativas não anunciam os primeiros passos. Elas aparecem com o jardim já florescendo, não com as sementes na mão. Elas mostram o livro publicado, não o primeiro rascunho. Elas compartilham a empresa funcionando, não a ideia inicial. Por quê? Porque elas entendem que silêncio estratégico é vantagem competitiva. Você sabia disso? Me diz aqui nos comentários se isso era novo para você. Terceiro sinal: você desenvolveu disciplina interna que não depende de motivação externa. Esse talvez seja o sinal mais revolucionário de todos, porque ele marca a transição de criança emocional para adulta responsável. Você deixou de ser refém dos seus humores, deixou de precisar estar afim para agir, deixou de esperar inspiração para começar. Antes, você só fazia as coisas quando se sentia motivada, quando tinha energia, quando estava no clima certo. E nos dias em que a motivação não aparecia, que eram a maioria, você simplesmente não fazia, postergava, prometia começar amanhã, criava desculpas elaboradas, e assim os dias viravam semanas, as semanas viravam meses, e você continuava no mesmo lugar, esperando o dia mágico em que finalmente se sentiria pronta. Agora, algo fundamental mudou. Você entendeu que disciplina não é sentimento, é decisão. Que você não precisa estar motivada, você precisa estar comprometida. Que ação não é consequência de emoção. Emoção é consequência de ação. E então você começou a fazer mesmo quando não quer. Você acorda e treina mesmo cansada. Você trabalha no projeto mesmo sem inspiração. Você cumpre o compromisso mesmo sem vontade. E aqui está a mágica. Depois que você age, a motivação aparece. O corpo que estava parado ganha energia ao se mover. A mente que estava travada ganha clareza ao trabalhar. O espírito que estava pesado ganha leveza ao cumprir. Você descobriu o segredo que poucos conhecem. Motivação é resultado de ação, não pré-requisito para a ação. Mas por que você não reconhece isso como evolução? Porque você ainda romantiza a ideia de motivação. Você ainda acha que pessoas disciplinadas acordam todos os dias cheias de energia e vontade. Você acha que elas têm algum superpoder que te falta. Mas a verdade é que elas acordam exatamente como você. Cansadas, com dúvidas, sem vontade. A diferença é que elas agem mesmo assim. E com o tempo, essa capacidade de agir independente de como se sente, se torna sua maior força. Pense na sua mente como uma fortaleza. Mas sua fortaleza está sob cerco. Notificações, distrações, desculpas, medos. Cada dia que você adia é um dia que o cerco aperta. Cada objetivo que você deixa para depois é uma muralha que desmorona. Você não pode vencer esse cerco sozinha. Mulheres fortes sabem disso. É por isso que elas mantêm contato constante com outras que buscam excelência.
Elas criam sistemas de suporte contra a procrastinação. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a fortalecer sua mente. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe aberto em outra aba, você volta depois de terminar este vídeo. Porque o próximo insight vai mudar como você age diariamente. Quarto sinal. Você passou a observar mais e falar menos sobre si mesma. Essa mudança é sutil, mas transforma completamente sua relação com o mundo. Antes você precisava ser o centro das conversas. Precisava compartilhar suas experiências, suas opiniões, suas histórias. Havia uma urgência de ser vista, ouvida, reconhecida. Cada conversa era uma oportunidade de validar sua existência através da atenção alheia. Agora você descobriu o poder da escuta. Você percebeu que quando para de falar sobre si e começa a observar genuinamente os outros, você ganha duas coisas fundamentais: controle sobre sua energia e acesso à informação valiosa. Você não está mais desperdiçando sua força vital em busca de atenção. Você está acumulando sabedoria através da observação atenta. E mais, você percebeu algo paradoxal. Quanto menos você fala sobre si, mais as pessoas querem saber de você. Quanto menos você busca atenção, mais atenção você recebe. Quanto mais misteriosa sua vida se torna, mais interessante você parece. É o princípio da escassez aplicado à presença humana. O que é abundante e disponível perde valor. O que é raro e protegido ganha magnetismo. Mas por que você não reconhece isso como evolução? Porque você confunde silêncio com invisibilidade. Você acha que está sumindo, quando na verdade está emergindo em uma frequência mais alta. Você interpreta a sua discrição como falta de personalidade, quando na verdade é excesso de presença. Presença verdadeira não precisa gritar, ela simplesmente é. E quando você está genuinamente presente, observando, absorvendo, entendendo, você se torna magnética sem esforço. Considere uma reunião de trabalho. Antes você sentia a necessidade de participar de cada discussão, de dar opinião sobre cada tópico, de provar que estava ali e tinha valor. Agora você escuta atentamente, observa as dinâmicas, identifica os padrões, e quando finalmente fala, suas palavras têm peso, porque elas não vêm da necessidade de ser vista, mas da intenção de agregar valor, e todos sentem a diferença. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. Quinto sinal. Suas ações começaram a falar mais alto que suas palavras. Esse é o sinal que marca a transição de intenção para manifestação. É quando você para de prometer e começa a entregar. É quando você deixa de anunciar transformações e simplesmente se transforma. É quando você entende que resultados são a única linguagem universal de credibilidade. Você lembra como era antes? Você tinha planos grandiosos, falava sobre eles com paixão, convencia até a si mesma de que dessa vez seria diferente. Mas quando chegava a hora de agir, você encontrava desculpas, e então voltava a falar sobre os mesmos planos, prometendo de novo, criando narrativas cada vez mais elaboradas sobre por que ainda não tinha começado. Era um ciclo exaustivo de promessa e adiamento. Agora você inverteu a ordem. Você age primeiro e fala depois, se falar. Você constrói em silêncio e deixa que o resultado seja descoberto naturalmente. Você não anuncia que vai mudar. Você simplesmente muda e deixa que as pessoas percebam a mudança quando ela já estiver consolidada. E sabe o que acontece? As pessoas começam a te respeitar diferente. Não porque você pediu, mas porque você ensinou através de consistência. Mas por que você não vê isso como evolução? Porque você ainda espera reconhecimento imediato. Você ainda acha que quando as pessoas notarem sua mudança, vai haver um momento de validação grandiosa. Mas a realidade é mais sutil. O reconhecimento vem em pequenas mudanças de tratamento, na forma como as pessoas passam a confiar mais em você,
na forma como começam a te consultar, na forma como seu nome se torna sinônimo de confiabilidade. Pense em uma mulher que sempre se atrasava. Ela criava desculpas elaboradas, prometia pontualidade, mas continuava atrasando. Um dia, ela decide mudar. Não anuncia. Simplesmente começa a chegar 15 minutos antes de cada compromisso. Nas primeiras semanas, ninguém nota, porque todos já esperavam que ela se atrasasse. Mas após 2 meses de pontualidade consistente, algo muda. As pessoas começam a marcar reuniões importantes com ela. Começam a incluí-la em projetos que exigem confiabilidade. A reputação dela mudou sem uma palavra sequer. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui, eu leio todos os comentários. 6º sinal. Você escolhe estudar e aplicar em vez de consumir e compartilhar. Esse sinal marca uma mudança profunda na sua relação com o conhecimento. Antes, você consumia conteúdo vorazmente e compartilhava imediatamente. Lia um artigo inspirador e já postava. Assistia a um vídeo transformador e já citava. Aprendia um conceito novo e já ensinava. Havia uma urgência de demonstrar que você estava aprendendo. Agora você entendeu que conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. Que acumular informação não te torna sábia. Aplicar informação te torna sábia. Que compartilhar antes de integrar dilui o aprendizado. E então você mudou sua abordagem. Você aprende em silêncio. Testa na prática. Ajusta conforme necessário. E só depois de ter vivido o conhecimento, você considera compartilhar. Se compartilhar. Essa mudança tem um efeito colateral poderoso. Você desenvolve profundidade. Enquanto outros acumulam informação superficial, você acumula sabedoria aplicada. Enquanto outros repetem conceitos que leram, você fala de experiências que viveu. Enquanto outros citam autores, você cita a sua própria jornada. E as pessoas sentem a diferença. Mesmo que não saibam explicar. Elas sentem que quando você fala, há peso, há substância, a verdade vivida. Mas por que você não reconhece isso como evolução? Porque você mede progresso pelo volume de output. Você acha que deveria estar compartilhando mais, postando mais, ensinando mais. Você vê pessoas produzindo conteúdo constantemente e se compara. Mas o que você não vê é que a maioria desse conteúdo é vazio, é repetição, é reciclagem de ideias alheias sem filtro de experiência. Você, por outro lado, está construindo algo muito mais valioso. Autoridade baseada em vivência. Considere uma mulher que quer melhorar sua saúde mental. Ela poderia fazer como a maioria. Seguir dezenas de perfis de psicologia, repostar frases motivacionais, compartilhar técnicas que nunca praticou. Ou ela poderia fazer diferente. Escolher uma prática por mês, aplicar consistentemente, observar os efeitos reais na sua vida, ajustar conforme necessário. No final de 1 ano, ela terá 12 práticas integradas. 12 ferramentas que realmente funcionam para ela. Isso é evolução real. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar.
7º sinal. Você começou a demonstrar autorrespeito e as pessoas responderam respeitando você diferente. Esse é o sinal culminante. É quando a transformação interna finalmente se manifesta na realidade externa de forma inegável. É quando você percebe que a forma como você se trata determina diretamente como os outros te tratam. É quando você entende que respeito não é pedido, é ensinado através de limites consistentes. Antes você aceitava tratamentos que te desrespeitavam, dizia sim quando queria dizer não, permitia invasões no seu tempo, na sua energia, nos seus limites, engolia desconfortos para manter a paz, priorizava não desagradar acima de se proteger. E as pessoas aprenderam que podiam fazer isso com você. Não porque eram más, mas porque você ensinou que era permitido. Agora algo fundamental mudou. Você começou a estabelecer limites claros. Começou a dizer não sem culpa. Começou a proteger seu tempo como o recurso precioso que ele é. Começou a se retirar de situações que te drenam. Começou a priorizar seu bem-estar acima da aprovação alheia. E, inicialmente, isso gerou desconforto. Pessoas questionaram, algumas se afastaram, outras testaram seus limites. Mas você manteve. E, com o tempo, algo mágico aconteceu. As pessoas começaram a te tratar diferente, começaram a respeitar seu tempo, começaram a valorizar sua presença, começaram a aceitar seus não sem pressão. Por quê? Porque você ensinou através de consistência como espera ser tratada. E as pessoas que realmente importam aprenderam. As que não aprenderam se afastaram. E isso também foi perfeito. Mas por que você não reconhece isso como evolução? Porque você ainda carrega a culpa. Você ainda se pergunta se não está sendo egoísta, se não está pedindo demais, se não está magoando pessoas ao estabelecer limites. Mas aqui está a verdade brutal. Autorrespeito nunca é egoísmo, é responsabilidade. Você não pode cuidar de ninguém se não cuida de si. Você não pode estar presente para outro se sua própria presença está esgotada. Considere uma situação prática. Uma amiga liga às 11 da noite querendo desabafar. Antes você atendia mesmo estando exausta, porque não queria ser insensível. Agora você responde: estou me preparando para dormir. Posso te ligar amanhã pela manhã? No começo ela pode estranhar, pode até se ofender. Mas se você mantém esse limite consistentemente, ela aprende. E eventualmente ela te respeita por isso. Ela até pode começar a estabelecer limites semelhantes na própria vida. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Agora que você conhece os 7 sinais, vamos ao que realmente importa. Como você integra essa consciência na sua vida? Porque conhecer os sinais não é suficiente. Você precisa aprender a reconhecê-los em tempo real. Você precisa desenvolver a capacidade de validar sua própria evolução, sem depender de testemunhas externas. Você precisa se tornar sua própria observadora consciente. Aqui está um exercício poderoso que vai mudar completamente sua relação com evolução. Pegue um caderno. Todos os dias, por pelo menos 30 dias, você vai fazer um registro de evidências. Não é diário de emoções, não é lista de gratidão. É mapeamento objetivo de sinais de evolução. Anote situações concretas onde você demonstrou cada um dos 7 sinais. Por exemplo, hoje fulana perguntou por que mudei de decisão. Em vez de me explicar longamente como faria antes, disse apenas que reavaliei política pessoal e senti que era melhor assim. Sinal 1 ativado. Ou, tive uma ideia para um projeto novo. Senti vontade de postar, mas resisti. Comecei a fazer em silêncio. Sinal 2 ativado. Ou, acordei sem vontade de treinar. Treinei mesmo assim. Sinal 3 ativado. Esse exercício faz 2 coisas fundamentais. Primeiro, ele treina seu cérebro a procurar evidências de evolução em vez de evidências de falha. Você está reprogramando seu sistema de atenção. Segundo, ele cria um registro objetivo que você pode revisitar nos dias de dúvida. Quando sua mente te convencer de que você não mudou nada, você tem páginas de evidências provando o contrário. Pausa aqui por um segundo. Você já passou por isso? Comenta, sim ou não. Eu leio todos os comentários. Agora vamos falar sobre algo que precisa ser dito.
a diferença entre evolução real e performance de evolução. Porque vivemos em uma era onde as linhas estão borradas, onde pessoas performam transformação nas redes sociais, mas continuam presas nos mesmos padrões. Onde o espetáculo da mudança substituiu a mudança real. E você precisa saber distinguir. Evolução real é silenciosa, consistente e desprovida de necessidade de plateia. Ela acontece em pequenas escolhas diárias que ninguém vê. Ela se acumula ao longo de meses em camadas invisíveis. Ela se manifesta eventualmente, mas não busca manifestação. Já a performance de evolução é barulhenta, inconsistente e dependente de validação externa. Ela anuncia cada intenção, ela documenta cada passo, ela busca aprovação constante. Como você sabe de qual lado você está? Faça esta pergunta honesta. Se ninguém nunca soubesse das suas mudanças, você ainda faria? Se não houvesse posts, likes, comentários, reconhecimento de qualquer tipo, você ainda continuaria? Se a resposta for sim, você está em evolução real. Se a resposta for não ou hesitante, você está performando. E não há julgamento aqui, apenas clareza. Porque clareza é o primeiro passo para a mudança. Aqui está a verdade libertadora. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não deve satisfação da sua jornada. Você não precisa documentar cada insight. Você não precisa compartilhar cada passo. Você pode simplesmente evoluir em silêncio e deixar que os resultados falem quando estiverem prontos para falar. Essa é a forma mais poderosa e sustentável de transformação. Pense na sua vida como um jardim. Você pode plantar sementes e todos os dias postar fotos do solo esperando que as pessoas vejam o crescimento invisível. Ou você pode plantar sementes, regar consistentemente em silêncio e eventualmente as plantas brotarão e florescerão sem você precisar anunciar. Qual jardim você acha que será mais exuberante? Aquele que recebeu toda a atenção e energia da jardineira ou aquele que foi performado para a plateia? E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Evolução não é linear. Você não vai melhorar todos os dias. Haverá dias de retrocesso. Dias em que você volta aos padrões antigos. Dias em que parece que todo o progresso foi perdido. E nesses dias, sua mente vai usar isso como evidência de que você não está evoluindo. Mas isso é mentira. Evolução é espiral. Você sobe, mas às vezes parece que voltou ao mesmo lugar. A diferença é que você está um nível acima. Você está processando o mesmo padrão com mais consciência. Você está enfrentando o mesmo desafio com mais ferramentas. E essa capacidade de retornar ao mesmo lugar, mas diferente, é justamente a prova de que você evoluiu. Então não se puna pelos dias ruins. Não invalide meses de progresso por causa de um momento de fraqueza. Não jogue fora todo o trabalho porque tropeçou. Evolução real inclui os tropeços. Inclui os dias em que você falha. Inclui os momentos em que você volta ao começo. A diferença é que agora você volta consciente. E consciência muda tudo. Vamos retomar a metáfora que usamos no início sobre raízes e galhos. Você está construindo raízes profundas. Raízes não são visíveis. Elas crescem no escuro, no silêncio, sem plateia. Mas são elas que sustentam a árvore quando a tempestade chega. São elas que permitem que os galhos cresçam altos sem tombar. São elas que garantem nutrição constante, mesmo quando o ambiente está hostil. Mulheres que imploram por reconhecimento constante estão tentando crescer só galhos, só aparência, só visibilidade. Mas sem raízes profundas, a primeira ventania derruba tudo. Já você, ao evoluir em silêncio, ao construir esses 7 sinais internos antes de qualquer manifestação externa, você está investindo em raízes. E raízes profundas garantem crescimento sustentável. Aqui está o custo de buscar reconhecimento a cada passo. Você nunca desenvolve solidez interna. Você está tão ocupada gerenciando a imagem externa que negligencia a construção interna. E então, quando a vida te testa, quando os desafios chegam de verdade, quando a validação externa falha, você desmorona. Porque não há estrutura sustentando você além do olhar dos outros. Mas você está fazendo diferente. Você está construindo fortaleza interior. E fortaleza interior é exatamente isso.
uma estrutura interna tão sólida que não depende de aprovação externa para se manter de pé. Você não precisa que as pessoas vejam sua evolução para saber que ela é real. Você não precisa de likes para validar seu progresso. Você não precisa de comentários para confirmar sua transformação. Porque você é sua própria testemunha. Enquanto você assiste isso, existe alguém desistindo agora. Compartilhe esse vídeo. Você não vai saber o impacto que isso vai ter, mas vai ter. Agora eu quero que você entenda algo fundamental sobre tempo e evolução. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea. Você pede comida e ela chega em minutos. Você quer informação e ela aparece em segundos. Você busca entretenimento e ele está disponível imediatamente. Seu cérebro foi treinado a esperar resultados instantâneos, e isso contaminou sua expectativa sobre transformação pessoal. Mas evolução profunda não funciona em velocidade de delivery. Ela funciona em velocidade de cultivo. Você planta uma semente hoje e não vê nada amanhã. Não vê nada na próxima semana. Às vezes não vê nada no próximo mês. Mas se você continuar regando, se continuar cuidando, se continuar confiando no processo invisível, eventualmente a planta brota. E quando brota, cresce forte, porque teve tempo de desenvolver raízes. É por isso que tantas pessoas desistem. Elas plantam na segunda-feira e já querem colher na sexta-feira. E quando não veem resultados imediatos, concluem que o processo não funciona. Mas o problema não é o processo, é a expectativa distorcida sobre o tempo que transformação real exige. Se você quer mudança superficial, você consegue em dias. Se você quer transformação profunda, você precisa de meses, talvez anos. E aqui está onde a maioria falha. Elas desistem exatamente quando o resultado estava prestes a aparecer. Elas regaram a semente por 90 dias, mais uma semana e ela brotaria. Mas na véspera do broto, elas desistem. Isso não funciona para mim. E arrancam a semente do solo. E então nunca sabem que estavam a um passo da manifestação. Você não vai cometer esse erro, porque agora você entende os 7 sinais. E você sabe que esses sinais são os brotos invisíveis. Eles são as evidências de que o processo está funcionando, mesmo quando você não vê resultados grandiosos ainda. Quando você para de se explicar, isso é um broto. Quando você guarda seus planos, isso é um broto. Quando você age com disciplina independente de motivação, isso é um broto. Cada sinal é uma confirmação de que suas raízes estão crescendo. E se você continuar, se você mantiver a consistência, se você confiar no processo invisível, eventualmente os galhos vão aparecer. E quando aparecerem, vão ser tão sólidos que nenhuma tempestade vai derrubar, porque eles estarão sustentados por raízes profundas que você cultivou em silêncio. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos. Agora vamos a algo profundamente prático. Você vai criar o que chamo de rastreador de evolução invisível. É um documento simples onde você vai mapear os 7 sinais ao longo de um mês. Não precisa ser elaborado. Pode ser um caderno comum, uma planilha simples, um arquivo de notas no celular. O formato não importa. O que importa é a prática. A cada noite, antes de dormir, você vai revisar seu dia e identificar em quais momentos cada sinal se manifestou. Não precisa ter manifestado todos os 7 todos os dias. Alguns dias você vai ativar 3 sinais, outros dias 5, alguns dias talvez nenhum. E tudo bem. O objetivo não é perfeição, é consciência. É treinar seu cérebro a procurar evidências de evolução em vez de evidências de estagnação. Por exemplo, sinal 1. Hoje não me expliquei quando cancelei o compromisso. Apenas disse que não poderia ir e ponto. Ou, sinal 3. Acordei sem vontade de trabalhar no projeto, mas trabalhei 1 hora mesmo assim. Ou, sinal 7. Disse não para um favor que me drenaria e não senti culpa depois. Pequenas evidências objetivas de que você está se comportando diferente. O poder desse rastreador é duplo. Primeiro, ele cria registro concreto. Quando você duvidar de si mesma, quando sua mente te convencer de que você não mudou nada, você abre o rastreador e lê páginas de evidências provando o contrário. Segundo, ele reprograma seu sistema de atenção. Seu cérebro tem um viés negativo. Ele foi projetado para identificar ameaças e problemas. Mas você pode retreiná-lo conscientemente para também identificar progressos e vitórias. Depois de 30 dias de rastreamento, você vai fazer uma revisão. Vai ler todas as evidências acumuladas e vai se perguntar: eu ainda duvido que estou evoluindo? A resposta provavelmente será não, porque você terá páginas de provas objetivas.
E essa certeza interna, essa capacidade de reconhecer sua própria evolução, sem depender de validação externa, é liberdade. Agora, uma verdade incômoda que precisa ser dita. Algumas pessoas não vão gostar da sua evolução. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque sua mudança expõe a estagnação delas. Quando você para de se explicar, algumas vão te chamar de arrogante. Quando você estabelece limites, algumas vão te acusar de egoísmo. Quando você age com disciplina, algumas vão insinuar que você está se achando superior. Isso dói, especialmente quando vem de pessoas próximas. Mas aqui está o que você precisa entender. Você não é responsável pela insegurança alheia. Você não precisa se diminuir para fazer os outros se sentirem confortáveis. Você não precisa sabotar sua própria evolução para manter relacionamentos que só funcionam quando você está pequena. Algumas pessoas vão te deixar durante esse processo. E tudo bem, porque elas não faziam parte do próximo capítulo. As pessoas certas vão reconhecer sua evolução e celebrá-la. Vão te apoiar mesmo quando não entendem completamente. Vão respeitar seus limites mesmo quando são inconvenientes para elas. Vão te admirar por construir em silêncio em vez de te questionar por não compartilhar. Essas pessoas são seu verdadeiro círculo. E quanto mais você evolui, mais claro fica quem realmente pertence à sua jornada. Então, quando alguém questionar sua mudança, quando alguém se incomodar com seus limites, quando alguém criticar sua discrição, lembre-se, isso não é sobre você. É sobre o desconforto que sua evolução gera neles. E você não pode controlar isso. A única coisa que você pode controlar é se você vai continuar evoluindo ou se vai voltar a ser pequena para agradar. E você já sabe a resposta. Se você chegou até aqui e isso mudou algo em você, deixe o like. Isso me mostra que você está realmente absorvendo isso. Vamos falar agora sobre algo que raramente é abordado: a solidão temporária da evolução. Quando você começa a mudar de verdade, quando você sai dos padrões que mantinha por anos, há um período intermediário em que você não pertence mais ao lugar antigo, mas ainda não chegou ao lugar novo. É como atravessar um rio. Você deixou a margem anterior, mas ainda não alcançou a próxima. E no meio da travessia, você está sozinha. Essa solidão é assustadora. Sua mente vai interpretar como erro, vai dizer que você está se isolando, vai sugerir que você volte para a margem anterior, onde pelo menos havia companhia. Mas aqui está o que você precisa saber. Essa solidão é temporária e necessária. É o espaço de transformação. É o casulo onde você deixa de ser lagarta e se torna borboleta. E se você sair do casulo antes da hora, você não voa. Então, quando você sentir essa solidão, quando você perceber que não se encaixa mais nos lugares de antes, mas ainda não encontrou seus novos lugares, respire. Você não está perdida. Você está em transição. E transição é desconfortável por definição. Mas do outro lado dessa transição está a versão de você que você está se tornando. E essa versão vale cada momento de desconforto. Aqui está o que vai acontecer se você continuar. Eventualmente você vai alcançar a outra margem. E na outra margem estarão pessoas que também atravessaram. Pessoas que também evoluíram em silêncio. Pessoas que também entenderam que transformação real exige solidão temporária. E você vai encontrar seu verdadeiro círculo, não baseado em quem você era, mas em quem você se tornou. Agora, vamos recapitular os 7 sinais com uma camada adicional de compreensão, porque agora que você entende o contexto completo, os sinais ganham novo significado. Sinal 1. Você não precisa se explicar. Isso significa que você desenvolveu solidez interna suficiente para não depender de aprovação externa. Sinal 2. Você guarda seus planos. Isso significa que você entendeu que silêncio estratégico protege sua energia. Sinal 3. Você age com disciplina, independente de motivação. Isso significa que você amadureceu de criança emocional para adulta responsável. Sinal 4. Você observa mais e fala menos. Isso significa que você trocou ego por presença. Sinal 5. Suas ações falam mais alto. Isso significa que você construiu credibilidade através de consistência. Sinal 6. Você estuda e aplica, em vez de consumir e compartilhar. Isso significa que você escolheu profundidade sobre performance. Sinal 7. Você demonstra autorrespeito e as pessoas respondem. Isso significa que você se tornou professora de limites através de exemplo.
Cada sinal é uma vitória silenciosa. Cada sinal é uma evidência de fortaleza interior em construção. E agora a pergunta que importa. Quantos desses sinais você já reconhece em si? Seja brutalmente honesta. Não para se julgar, mas para se orientar. Se você reconhece 1 ou 2, celebre. Você começou. Se você reconhece 5 ou 6, celebre mais. Você está avançando. Se você reconhece todos os 7, celebre em silêncio. Você está se tornando a mulher que você decidiu ser. Mas independente do número, o que importa é a direção. Você está caminhando para frente? Você está construindo raízes mesmo sem plateia? Você está evoluindo mesmo sem reconhecimento? Se sim, você está exatamente onde precisa estar. E se você mantiver essa direção, se você continuar confiando no processo invisível, os resultados virão. Não quando você quiser, mas quando estiverem prontos. E quando vierem, serão sólidos. Agora você sabe a verdade completa. Você está evoluindo. Você sempre esteve. O problema nunca foi falta de progresso. Foi falta de capacidade de reconhecer o progresso invisível. Mas agora você tem as ferramentas. Você conhece os sinais. Você entende o processo. E você sabe que pode confiar na sua própria jornada sem precisar de testemunhas externas para validá-la. A escolha sempre foi sua. Você pode continuar buscando reconhecimento externo e viver sempre faminta de validação. Ou você pode aprender a ver sua própria evolução e se tornar completa em si mesma. Você pode continuar medindo o progresso pelos aplausos que recebe, ou você pode começar a medir pelas raízes que planta. Você pode continuar performando transformação, ou você pode simplesmente se transformar. Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Qual dos 7 sinais você já reconhece em si? E qual você vai começar a cultivar conscientemente a partir de hoje? Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore, porque mulheres que evoluem de verdade não param no conhecimento. Elas continuam crescendo, elas continuam se lapidando, elas continuam construindo sua fortaleza interior, uma escolha consciente de cada vez. Você está evoluindo, mesmo quando não vê, mesmo quando não sente, mesmo quando ninguém reconhece. Os sinais estão todos aí. Você só precisava aprender a lê-los. E agora que você sabe, não há mais como não ver. Cada momento em que você escolhe não se explicar, cada projeto que você guarda em silêncio, cada dia que você age com disciplina, cada conversa em que você observa mais que fala, cada resultado que fala por você, cada conhecimento que você integra, Cada limite que você estabelece, tudo isso é evidência. Evidência de que você não está estagnada, evidência de que você não está quebrada, evidência de que você está exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa fazer, se tornando exatamente quem você decidiu ser. E isso não precisa de plateia, não precisa de likes, não precisa de reconhecimento, porque verdadeira evolução é seu presente para si mesma, não seu espetáculo para os outros. Continue. Continue construindo em silêncio. Continue honrando seus compromissos invisíveis. Continue plantando sementes que ninguém vê. Continue regando raízes que ninguém reconhece. Porque um dia, não hoje, não amanhã, mas um dia, você vai olhar para trás e perceber o quanto mudou. E você vai olhar para frente e perceber o quanto ainda pode mudar. E ambas as visões vão te preencher de uma certeza silenciosa. Você sempre foi capaz. A escolha sempre foi sua.